Então, o vídeo aula de hoje eu vou destinar a resolver exercícios sobre semelhança de triângulo. Então, já tem dois videoaulas, um sobre semelhança, ideia de semelhança e semelhanças de polígono, e outro videoaula sobre semelhanças de triângulo e os casos de semelhança. Então, eu indico que vocês assistam eles antes de assistir esse. E hoje é só resolver exercício mesmo. Então, eu vou deixar os links dos vídeos anteriores, o link de download dessa atividade, tudo na descrição desse vídeo. Ele vai ficar um pouquinho grande, porque vão ser 7 exercícios e eu vou resolver de forma detalhada cada um. Então vamos lá. Primeiro exercício. Observe as figuras abaixo e forme pares de triângulos semelhantes e indique o critério que justifica essa formação. Polígonos, em geral, não precisa ser só triângulo. Polígonos ou semelhantes são os que possuem ângulos internos correspondentes congruentes e lados homólogos, lados correspondentes proporcionais entre si. Então, o triângulo segue essa mesma regra. Só que o triângulo, além desses, eu tenho alguns casos de semelhança que eu não preciso verificar todos esses itens. Então, esse exercício é para abordar esses 3 casos de semelhança. Tem o caso lado, ângulo, lado, tem o caso ângulo, ângulo e tem o caso lado, lado, lado. Quando for surgindo, eu vou explicando de cada um. Por exemplo, aqui, os triângulos JKL, tá aqui, JKL, e os triângulos DEF, tá aqui, DEF, são semelhantes pelo caso lado angulado. O caso lado angulado é assim: se eu tenho dois lados proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo e o ângulo interno entre eles correspondente desses dois triângulos forem congruentes, posso afirmar que os dois triângulos são semelhantes. Então vamos ver. O 40 para o 10, o 10 para o 40 varia 4 vezes, ou seja, o 40 é 4 vezes maior que o 10. O 80 também é 4 vezes maior do que 20. Logo, esses lados são proporcionais entre si. Se eu pegar 40 sobre 10, é a mesma coisa de eu pegar 80 sobre 20. Então, são proporcionais. E o ângulo entre os dois também são congruentes, têm a mesma medida. Então, realmente esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. Os triângulos MNO e os triângulos RST são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Ou seja, se os lados de um triângulo forem proporcionais aos lados correspondentes do outro triângulo, eu tenho que esses dois triângulos são semelhantes entre si. Aí eu nem preciso verificar os ângulos. Então vamos lá. 25 sobre 10 é a mesma coisa de ser 25 sobre 10, que é a mesma coisa que é 25 sobre 10. Então, esses números 25, 25, 25 são proporcionais aos números 10, 10, 10. Logo, esses dois triângulos são semelhantes pelos casos lado, lado, lado. E o último caso de congruência é assim: quando eu tiver dois ângulos de um triângulo congruentes com os dois ângulos correspondentes do outro triângulo, os dois triângulos são semelhantes. Então, esse ângulo G é congruente a esse ângulo A e esse ângulo I é congruente ao ângulo C. Logo, os triângulos ABC e HJ são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, mais detalhes sobre isso, vídeo aula que está na descrição do vídeo. Tá? Isso. Próximo exercício, número 2. A sombra de um prédio num terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de 3 metros de altura mede 5. E aí ele quer saber qual é a altura do prédio, faltou aqui, né? Então vamos olhar esse caso. É o seguinte: o prédio em relação ao solo forma um ângulo de 90 graus. O poste em relação ao solo forma um ângulo de 90 graus. Não está torto.
Quando eu falo na mesma hora do dia, é porque o raio solar ele forma um ângulo de incidência. Como é na mesma hora do dia, esse ângulo é igual para os dois casos. Então, esse triângulo aqui maior com esse triângulo menor, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Em dois triângulos, quando temos dois ângulos correspondentes congruentes entre si, os dois triângulos são semelhantes. O fato dele ser semelhante me fala duas coisas: que todos os ângulos internos são congruentes e todos os lados são proporcionais. E é esse segundo detalhe que eu vou usar para resolver esse exercício. Como todos os lados são proporcionais, então se eu pegar o Pzão, né, eu chamei a altura do prédio sobre a altura do poste, que eu chamei de Pzinho, vai ser a mesma coisa de eu pegar a sombra do prédio sobre a sombra do poste. Então tá aqui. P, chamei a altura do prédio, Pzinho, a altura do poste, o S maiúsculo, a sombra do prédio, o S minúsculo, a sombra do poste. Então eu posso fazer que x sobre 3 é igual a 15 sobre 5. E agora eu resolvo. Isso aqui a gente resolve usando a propriedade de proporção, que o produto dos extremos é igual aos produtos do meio, ou multiplicar cruzado. Quanto que é x vezes 5? 5x. Quanto que é 3 vezes 15? 45. Poderia ter posto 45, né? O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto que é 45 dividido por 5? 9. Então, o prédio tem 9 metros de altura. Tá vendo? E também, como eu sei que os triângulos são semelhantes, observe, ó, o 15 para o 5 triplicou. Então, a altura do prédio, o 3 em relação à altura do prédio, vai triplicar a altura do prédio. Então, 3 vezes 3, 9. Então, realmente, a altura do prédio é 9. Exercício número 3. Pedro precisava medir a altura de uma árvore. Para isso, colocou uma placa velha enterrada no chão, formando um ângulo de 90 graus com o solo. Depois mediu os comprimentos das sombras da árvore da placa velha, obtendo as medidas indicadas abaixo. Qual é o valor da medida aproximada da altura dessa árvore? Então, é o mesmo caso. A árvore com o solo 90 graus, essa placa que ele fincou no chão também 90 graus. Como é no mesmo horário, a inclinação do raio de incidência, né? O raio do sol, né? A incidência vai ser o mesmo nos dois. Então, eu tenho, pelo caso ângulo-ângulo, que esse triângulo é semelhante a esse. Se eles são semelhantes, os ângulos são congruentes e os lados correspondentes proporcionais. Então, sendo assim, eu posso falar que a altura da árvore sobre a altura da placa é igual à sombra da árvore sobre a sombra da placa. E aí eu faço. X sobre 0,75 é igual a 50 sobre 3. Vou usar a propriedade de proporção produto dos extremos é igual ao produto do meio, ou multiplicar cruzado. Vai dar 3x igual a 0,75 vezes 5. Então, 3x igual a 37,5. O 3 está multiplicando, ele passa dividindo. 37,5 dividido por 3. Quanto que é 37,5 dividido por 3? 12,5. Então, esse aqui é o comprimento da altura da árvore. Então, a árvore tem 12,5 metros de altura. Então, tá aí. Mais um exercício. Vamos para a quarta atividade. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os triângulos do segmento BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Então, assim, eu tenho esse triângulo maior, que é o ACB, e tem esse triângulo menor, que é o DEC. DEC. Como esse lado é paralelo a esse, o DE e o BA são paralelos, você tem que esses dois ângulos aqui de verde são congruentes e esses dois ângulos de azul são congruentes.
Então, se você perceber, esse triângulo menor, ele tem pelo menos dois ângulos congruentes aos dois ângulos desse triângulo maior. Então, pelo caso de semelhança do triângulo ângulo, 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 esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos separar para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu separei os dois triângulos. Então, eu tenho dois triângulos. Na verdade, tem três ângulos congruentes, porque esse ângulo é comum ao deles, né? Mas o caso de semelhança fala que se eu já tiver dois correspondentes congruentes, os dois são semelhantes. Então, está aqui separado. Então, aqui mede 160, que está aqui mede 160. No triângulo maior, esse lado aqui mede 400. Aqui mede 100, que é o do menor, e o AB que eu não tenho é o valor de x. Então, é igual ao anterior. Como esses dois triângulos são semelhantes, os lados deles são proporcionais. Então, eu posso falar que o AB, quem que é o correspondente do AB no triângulo menor? Sobre ED, é a mesma coisa de BC sobre DC, que é a mesma coisa de eu pegar o CA sobre CE. Então, fazendo isso, eu não tenho o valor desses dois, né? Então, eu só tenho que x sobre 100 é igual a 400 sobre 160. Então, agora multiplica cruzado, o produto dos extremos é igual ao produto do meio. Então, vai dar 160x vezes igual a 400 vezes 100. 160x igual a 40.000. X igual a 40.000 dividido por 60. 160. X igual a 250. Então tá aí a resposta. O valor de x é 250. Vamos para o próximo exercício. Esse aqui. Qual é o valor de x nos triângulos a seguir? Então, eu tenho dois ângulos congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eles são semelhantes. Então, os lados são proporcionais. Como eu não tenho a medida desses lados, essa aqui que está faltando eu vou chamar de y, para ficar mais fácil. Então, como eles são semelhantes, se eu pegar o AB e dividir pelo DE, é igual eu pegar o BC sobre EF, que é igual eu pegar o AC, o CA, sobre o FD. Então, eu fiz isso. Então, aqui você tem essa proporção. Eu quero descobrir o valor de x. Só porque eu não tenho o valor do BC. Aí complicou. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descobrir primeiro esse valor de y e ver se eu acho uma saída. Então, eu vou começar fazendo o valor de y. Então, eu vou pegar, para poder fazer o valor de y, eu vou pegar esse aqui com esse, 18 sobre 36. Então, dá para multiplicar cruzado, vai ficar 18y igual a 30 vezes 36, y é igual a 1080, o 18 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 1080 dividido por 18 dá 60. Então, agora, eu tenho o valor de y. Quanto que mede o y? 60. Então, para resolver esse problema, isso aqui é um triângulo retângulo. E eu tenho duas medidas do triângulo retângulo e está faltando o valor de x. Tem um teorema muito famoso que ele é aplicado só no triângulo retângulo, chama Teorema de Pitágoras. Ele fala que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, olhando aqui, ó, quem que é a hipotenusa? É esse número aqui. Eu descobri ele é quanto? 60. Então, 60 ao quadrado é igual x ao quadrado mais 36 ao quadrado. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, dá 3.600. É igual a x ao quadrado mais 36 vezes 36 dá 1.296. Esse mais 1.296, ele vai vir subtraindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 3.600 menos 1.296. X ao quadrado é igual a 2.304. O elevado a 2, para resolver, ele passa para outro membro contrário, que seria raiz quadrada. Então, x igual a raiz quadrada de 2.304, x é igual a 48.
Então, ficou um pouco difícil porque ele usou o Teorema de Pitágoras, né? Então, os alunos do nono ano D e E já viram, né? Então, comentar o Teorema de Pitágoras. Só que aqui também, eu poderia no começo já ter descobrido por Teorema de Pitágoras esse valor aqui, ia dar 24, e resolvia por semelhança. Então, tem várias maneiras de resolver. Eu vou fazer um vídeo depois só de Teorema de Pitágoras, aí eu posto no canal. Beleza? Então, para a próxima atividade. Às 10 horas e 45 minutos de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontradas 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme a ilustração abaixo. De acordo com as indicações acima, a altura H do prédio é de. Então, o poste tem 8 metros, a sombra dele 12, o prédio, a altura é H e a sombra dele é 30. 90 graus no solo, 90 graus no solo, o ângulo de incidência é o mesmo. Então, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, os lados são proporcionais entre si. Então, se eu pegar a altura do edifício sobre a altura do poste, é a mesma coisa de eu pegar a sombra do edifício sobre a sombra do poste. Então, vai ficar como H sobre 8 é igual a 30 sobre 12. O produto dos extremos é igual aos produtos do meio, né? Na regra fundamental de proporção. Então, a gente tem, ou multiplicar cruzado, a gente tem que 12 vezes H é 12H e 8 vezes 30 dá 240. O 12 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 240 dividido por 12 é 20. Ou seja, a altura do prédio é de 20 metros. Tá aí. E vamos para o último exercício, e não menos importante. Sabendo que os triângulos ABC e DF são semelhantes, determina os valores dos segmentos EF e FD. Então, está faltando essas duas medidas. Essa medida aqui, DF, eu vou chamar de X. Essa medida EF, eu vou chamar de Y. Pelo fato de eu afirmar que os dois são semelhantes, ele atende duas propriedades. A primeira é que os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, A é congruente a F, B é congruente a D e C é congruente a E, tem a mesma medida, e que os lados são proporcionais. Os lados AB, BC e CA são proporcionais a FD, DE e EF. O que isso significa? Que a razão entre eles é equivalente. Então, se eu pegar AB sobre FD, é equivalente a BC sobre DE, que é equivalente a AC sobre CA sobre EF. Então é isso que eu vou usar. Usando o fato de eles serem proporcionais, eu chego nessa proporção. 11 sobre x é igual a 7 sobre 5, que é igual a 10 sobre y. Para resolver ela, eu vou ter que escolher duas aqui. Eu não vou escolher com o x com y aqui, senão não vai dar para resolver. Então, eu vou escolher essa com x, 11 sobre x, e essa outra aqui, 7 quintos. Então, vira essa proporção. Aí eu resolvo o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, vai ficar 7 vezes x, 7x, 11 vezes 5, 55. O 7 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 55 sobre 7. Então, o valor aproximado vai dar 7,86. Então, x mede 7,86. Agora, para resolver, vou pegar essa proporção aqui de novo. E eu vou escolher o 7 quintos e o 10y. Que aí eu descubro o valor de y. Já foi o de x ao df, né? df, ou fd. Tá, se eu quisesse ter colocado esse 7,86 aqui, eu ia também conseguir. Só que como eu já aproximei aqui, aqui ia dar o valor de y aproximado. Então, eu prefiro trabalhar com esses dois aqui. Então, mesma coisa.
produto dos meios o produto dos extremos é igual aos produtos dos meios. Aí ficou 7y igual a 5 vezes 10, 7y igual a 50, 7y igual a 50, y é igual a 50 dividido por 10, y é igual a 7,14. Então, x mede 7,86 e o y 7,14. Então, tá aí, indiquei o livro didático novamente, pessoal. E não deixe de assistir os outros vídeos, principalmente para a questão número 1, que é mais teórico. E pra vocês entenderem melhor os casos de semelhanças do triângulo. Então, até a próxima.